Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso emprego em Portugal, o processo até a gente conseguir o emprego, como é que foi durante e também quando a gente teve que voltar para o Brasil na emergência, os procedimentos que a gente teve que fazer. Olá pessoal, estamos aqui de volta, Max, minha linda esposa Lívia, esse aqui é o canal Maximizar, para quem está assistindo pela primeira vez. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso emprego em Portugal. É uma pergunta que muita gente já fez. A gente tentava não entrar muito nisso para manter um pouco da privacidade, mas a gente começou a conversar e pensar, pô, quando a gente assiste um vídeo de alguém que está morando em Portugal ou em qualquer outro país e a pessoa está dando dicas sobre o lugar, é a curiosidade normal, a gente querer saber o que essa pessoa faz lá para se sustentar, tudo. Então, esses vídeos sobre morar fora, viajar, o que a pessoa faz? Ela trabalha no quê, né? E muita gente perguntava isso pra gente. Então hoje é o grande dia que a gente vai falar um pouquinho do nosso emprego, mas também depois a gente quer que todo mundo coloque o emprego aí embaixo quando comentar, porque a gente quer saber também. De todo mundo! Bom, então a grande novidade, a grande notícia é nós éramos professores de inglês em Portugal. Exatamente. Cada um numa escola diferente. Então Eu já era professora de inglês no Brasil. Eu trabalhava no ramo do ensino de idiomas, mas era uma parte mais gerencial, mais de treinamento, mais administrativa também. E indo para Portugal a gente pensou o que era mais fácil de conseguir mais rápido, seria como professor de inglês mesmo, então eu nem tentei na área gerencial, eu fui direto para dar aula de inglês. A gente viu que havia muitas escolas de idiomas lá em Portugal também. E nossa experiência toda foi nessa área, né? A gente começou com isso e a experiência anterior na área que você quer trabalhar em Portugal é muito valorizada lá, então a gente pensou que era o modo mais fácil mesmo. E no final desse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a novidade que a gente está pensando em fazer, que muita gente pede também, mas deixa para depois, a gente vai falar um pouquinho, depois a gente conversa sobre esse assunto. Bom, vou falar um pouco de mim, depois a Lívia vai falar um pouco, a gente vai meio que misturando aqui, porque a gente trabalhava em escolas diferentes, em esquemas diferentes também, né? Começo de conversa, o que a gente vai falar aqui, mais uma vez, é referente à nossa experiência procurando emprego em Portugal e trabalhando nessa área de ensino de idiomas. Claro que muito do que a gente vai falar serve para tudo, tá? Em relação a currículo, em relação à experiência, em relação ao processo seletivo, serve para tudo, então acho que todo mundo vai poder tirar um pouquinho do que a gente vai falar. Até porque o que aconteceu com a gente pode acontecer com você, então já fica aí uma preparação, digamos assim. Então, como eu falei, a gente saiu daqui, a Lívia já tinha alguns alunos que ela dava aula aqui, particulares, e ela conseguiu mudar esses alunos para dar aula por Skype, né, para readaptar a metodologia dela para Skype. Então eu tinha um ou outro também, acabei mantendo porque é o que ajudou a gente no começo, quando eu não podia trabalhar oficialmente e quando a gente não conseguia emprego ainda, né, em Portugal. Essas aulas por Skype ajudaram bastante, somadas ao que a gente já tinha em poupança, guardado, economizado. E isso é uma grande dica também para quem é professor, seja de que matéria for, português, matemática, história, se você estiver pensando em fazer uma viagem ao mundo, volta ao mundo ou morar fora, para tentar fazer essas aulas por Skype, porque tem muita coisa que precisa ser adaptada, mas é uma maneira de você ter um salário, digamos assim, e não importa onde você esteja, basta ter conexão com a internet, mas precisa de uma adaptação para dar essas aulas por Skype. E não é uma adaptação difícil, mas também não é fácil. É totalmente possível de você fazer quase tudo que você faria pessoalmente por Skype. Os alunos aprendem, a aula rende, depende muito do aluno também, da dedicação dele. Mas é totalmente possível de você dar aula e aprender um idioma por Skype também. Fica a dica aí para tirar dúvida de matemática ou quem trabalha com física, química. Professores em geral, é possível adaptar para o Skype e isso nos ajudou muito, né? Agora está nos ajudando muito também. Porque eu mantive meus alunos do Brasil morando em Portugal. Agora a gente está passando essa temporada no Brasil, eu continuo com os meus alunos. E a gente consegue pegar alunos novos por Skype aqui, que é o que está ajudando a gente, porque a gente não pode arrumar um emprego normal aqui, né? Porque a gente está voltando agora em outubro para Portugal. Isso. Então essas aulas por Skype vão poder continuar. Então foi muito útil, a gente nem imaginava o quão útil seriam essas aulas mesmo. Falar um pouquinho agora sobre o nosso processo todo para conseguir esse emprego em Portugal. Em primeiro lugar, eu quero falar também que a gente estava a gente podia trabalhar legalmente já em Portugal. Eu tive que esperar a minha documentação sair, mas a Lívia com passaporte português já poderia automaticamente trabalhar. Eu, como cônjuge de uma cidadã europeia, também tenho permissão para trabalhar em Portugal, então a gente vai partir do princípio que você já tem a possibilidade de trabalhar legalmente em Portugal, né? Claro que você pode conseguir um contrato de trabalho a partir do Brasil, é um pouco mais complicado, mas acontece, muitas pessoas fazem isso. Você pode usar essas técnicas que a gente vai falar para procurar emprego também, sem ter um visto ou sem ser
português para conseguir um contrato de trabalho também em Portugal. Até porque a gente conhece gente que saiu do Brasil e foi morar em Portugal já com contrato de trabalho, mandou currículo do Brasil, só que a pessoa tá naquela área assim que ninguém trabalha em Portugal e tem um mega currículo e conseguiu mesmo não morando lá, já chegou com contrato de trabalho. Isso é uma oportunidade assim que não é pra todo mundo. A pessoa sair do Brasil e morar em outro país já com contrato de emprego não é pra todo mundo. É uma outra vida, outra vida você chegar em Portugal, por exemplo, já com uma renda em euros. Exatamente. É uma coisa que a gente não teve. E a gente sofreu no começo para não... Não fica fazendo tanto macarrão com molho de atum. Não tem tanto macarrão com molho de atum para quem já tem emprego. Agora quando você tem que ficar enviando currículo, sempre é coisa diferente. Bom, mas então, primeira coisa óbvia é procurar em sites de empregos. Eu vou deixar uma lista aqui na descrição do vídeo, links para sites de emprego em Portugal. A gente foi em todos, a gente procurava, a gente mandava currículo quando tinha a vaga, né, que a gente queria de professor de inglês. Além dos sites de emprego, eu entrei pelo Google mesmo, procurando escolas de inglês de Portugal, Porto, né, na verdade, para fechar um pouco a pesquisa. E fui entrando nos sites, fui vendo o endereço, fui vendo onde era, fui pegando o e-mail, fui fazendo uma lista de e-mails de todas as escolas e eu mesmo peguei, mesmo sem eles estarem precisando de professores, mandei assim coisa de 15, 20 currículos para todas as escolas de inglês que eu tinha achado, numa pesquisa simples no Google. Desses 15 ou 20 e-mails que eu mandei aí, acho que 2 ou 3 responderam o e-mail dizendo que não estavam precisando, que o quadro estava completo, tarará. A maioria ignorou completamente. Uma, por acaso, não sei se foi o timing, foi perfeito, me queria marcar uma entrevista já. Então, assim, eu mandei o currículo, algumas horas depois, ou no dia seguinte, agora não lembro. Foi na mesma semana. Foi na mesma semana. A escola já ligou, já me chamou para ir fazer a entrevista. E é engraçado que a gente tinha dificuldade, agora menos, mas a gente tinha muita dificuldade de entender o português por telefone, principalmente. Eu não entendi quase nada que a pessoa falou, não entendi o nome da escola, entendi só o lugar onde ficava a escola. Aí eu falei, vou procurar porque eu tenho anotado todos os currículos e nomes da escola, onde fica e tal, depois eu me viro. Foi engraçado porque o Max atendeu o telefone, né, eu vi que ele estava anotando horário, dia, falei assim, opa, é uma entrevista aí, né, legal. Aí eu falei, Max, que escola que era? Assim, não sei, só sei que eu tenho uma entrevista. É uma entrevista naquele lugar lá. Aí depois eu entrei pelo Google, também procurei escolas de inglês no prédio comercial e tal. Aí eu vi qual era a escola, aí lembrei e consegui chegar na escola. Não fui pra escola errada pra entrevista, né? Mas enfim, aí a Lívia foi comigo, claro, a gente foi na entrevista. Eu falei, já estava muito acostumado a fazer entrevista em inglês, então foi tudo muito tranquilo. E eu saí de lá praticamente contratado. Ainda 2 dias depois, a dona da escola me chamou de novo para fazer uma outra entrevista com a sócia dela, que as perguntas foram mais assim de experiência, mais para saber se eu realmente sabia o que eu estava fazendo. Me passaram os livros, falaram um pouco do como era o método e já me deram umas turmas e eu comecei na semana seguinte. Então, do processo de eles ligarem e marcando a entrevista para começar a dar aula foi menos de uma semana. Então, pra gente foi ótimo, né? Aí, Lívia vai falar um pouquinho. Meu caso já foi um pouco diferente porque eu estava tentando emprego eu achei que seria mais rápido, né? Então, eu estava tentando emprego pelo site do Indeed, que é mundial. E para qualquer área que tivesse, eu ia fazer entrevista, então eu estava disposta a diversos tipos de trabalho. A gente começou a procurar de verdade mesmo, a Lívia principalmente, mais no segundo semestre do ano passado, né? Porque no começo a gente já tinha programado de viajar um pouco, de umas férias prolongadas, né? Aí no começo, quando a gente começou a tentar, aí a Lívia estava tentando para vendedora, enfim, o que fosse. Bastante currículo, fui em algumas entrevistas, participei de algumas dinâmicas de grupo. E um detalhe importante, qualquer lugar que a gente enviou currículo em Portugal, todos, sem exceção, pedem currículo com foto. Currículo com foto. Todos. Isso não é comum no Brasil, mas lá todos pediam currículo com foto e lembra, né? Uma foto legal, 3x4, não aquela fotinha de balada, Então uma foto legal, profissional, tudo. Todos pediam. Outra coisa também sobre currículo, o formato, me perguntam muito pra gente qual é o formato de currículo, a gente tinha essa dúvida também. Tem um modelo chamado Europass, eu vou deixar o link aqui também, que é o basicão aí de um currículo europeu, o modelo, né? Porque é diferente, né? É diferente. Na dúvida, usem esse, tá? A não ser que a empresa fale que não quer modelo Europass, tá? A gente usou esse mesmo e é o que muitas empresas, até quem headhunters aí, falam que é um modelo para não arriscar, usa o Europass. Voltando ao assunto da procura de emprego, aí veio para diversas áreas, fui em entrevistas, etc. E não estava rolando. Aí, pelo LinkedIn, aparecia as oportunidades de emprego
Aí estava na minha área como professora de inglês. Eu falei, bom, eu não consegui em outras áreas, que eu não tenho experiência, vamos tentar na minha, né, que eu tenho experiência. Eu fiz o processo contrário, eu sei. Mas eu fiz pelo LinkedIn. Aí mandei meu currículo e logo fui chamada e já fiz a entrevista. No meu caso, eu participei de um treinamento, porque tinham outras pessoas. No caso do Max, não, ele foi o único a ser entrevistado e contratado. Eu participei de um treinamento, esse treinamento não foi pago e ninguém sabia ali se ia ser contratado no final. Foi um treinamento de uma semana, até teve um pouquinho mais de uma semana. E depois desse treinamento, uma segunda entrevista, até que fui contratada para trabalhar na escola. Em escolas diferentes aqui. E falando um pouquinho do esquema de trabalho, a minha escola, os professores da minha escola trabalhavam com recibos verdes, tá? O que é o recibo verde? Muita gente já deve saber o que é. Para facilitar um pouco o entendimento de quem é leigo no que é o recibo verde, é um pouco como você tem a sua própria empresa. Você abre um CNPJ, não é exatamente isso, tá, gente? Eu sei. Mas é só para facilitar. Você não é contratado, você não trabalha por contrato. Você é a sua própria empresa, você faz um registro nas finanças, você abre atividade, como eles falam em Portugal, e você passa a poder emitir notas para quem você presta serviço. Então, todos os professores da escola que eu trabalhavam com recibos verdes. Então, como é que funcionava? A gente ia, dava nossa aula, anotava quantas horas no final do mês. Assim que entrava o dinheiro, eu ia lá no site das finanças. Depois que entrava o dinheiro na conta, eu ia lá no site das finanças de Portugal e emitia o recibo com o nome da escola. A escola me passava as informações dela, tipo o CNPJ, tudo, para eu preencher. E mandava por e-mail até para a dona da escola o recibo. Aí quando eu ia na escola, eu ia lá, assinava uma das partes, tudo tranquilo. Bom, já no meu caso foi por contrato. Isso me foi dito desde o início, desde o treinamento. Eu ia receber um salário fixo em Portugal ou na minha escola, não sei exatamente. Eu não recebia nenhum extra para transporte, então vale transporte não recebia, o Max também não, e no Brasil isso é comum, né? Mas eu recebia como se fosse um vale refeição. Aí isso vinha separado. Meu salário era depositado direto na minha conta, era esse salário fixo, e eu não recebia nenhum olerite ou contra-cheque ou recibo, seja depende lá da região que você é. Eu não recebi isso em papel, então eu sabia que ia receber meu salário no dia tal. Se eu quisesse checar esse meu recibo, olerite, contra-cheque, eu tinha que ir no sistema da escola, que era um sistema online, e ali eu poderia imprimir. Então isso já foi diferente. O grande diferencial desse meu contrato era um contrato de 6 meses. Então eu sabia que eu estava contratada, que ia trabalhar na escola durante 6 meses. Ele poderia ser renovado após esses 6 meses, claro, mas como a gente teve que vir para o Brasil, eu precisei pedir demissão. E no meu contrato dizia lá que eu tinha que pelo menos cobrir 15 dias de aviso prévio, que foi tudo feito direitinho. Só que eu tive que pedir fazer uma carta de demissão formal. Então não bastou simplesmente chegar para o meu chefe e falar, tive uma emergência, preciso voltar para o Brasil. Eu tive que enviar uma carta formal para a matriz da escola, tudo, pedindo demissão, né? Então é bem diferente esse processo de você trabalhar por contrato e por recibo verde. No meu caso foi só, eu poderia ir na Finanças fechar a minha empresa, e depois reabrir, coisa que eu não fiz porque foi tudo muito corrido, e eu tô voltando agora, a minha chefe deixou tudo muito aberto para mim, falou quando você voltar, assim que abrir um grupo novo, a gente entrega para você. Então eu acabei não querendo a burocracia de fechar, deixei aberto mesmo, mas se eu não fosse trabalhar mais com recibos verdes, era só fechar online, dá para fazer isso, eu fecharia a minha empresa lá, né? A Lívia teve que cumprir essas coisas. O meu contrato era de 6 meses, mas eu passei por algumas entrevistas que também falavam que era por contrato, e falavam contrato de 1 ano, ou contrato de 6 meses. Então depende. A gente viu que é muito comum um contrato de 6 meses, tá? Inclusive isso gera muita rotatividade também na empresa. Exatamente. E aí no meu caso, como professora, você tem aquelas horas trabalhadas, né? Então tem meio período, tem período integral. O professor normalmente não vai trabalhar todos os dias de manhã até a noite. Então, no meu caso, falar sobre salário, variava de 400 euros a 600 euros. Isso dependia do 20 número de horas, trabalhadas. 30 horas, dependendo do número de horas, era uma faixa, mas era fixo esses valores, de 400 até 600, 600 e pouco. Né? No meu caso, na média, né, de Portugal, pelo que a gente viu também, a hora-aula de um professor está ali por volta dos 12 euros. Tá? Então é o que é comum encontrar. Muito abaixo disso é estranho, muito acima disso
Não sei qual é o adjetivo, mas... Como pra gente é tudo novo, é tudo recente, a gente não sabe exatamente o que tá pagando pouco, o que tá pagando muito. Você sabe que você precisa do dinheiro, você tem que trabalhar. No começo a gente não pode exigir muito, então a gente começou com isso, agora a gente já tem essa noção, já vai poder, né, caso eu não volte pra mesma escola, eu já vou ter uma ideia de salário, já vou saber o que é bom, o que tá na média, o que é alto, então serviu muito como experiência. Né? E até mesmo a gente dando a dica de você que é professor para dar aula por Skype, você também pode chegar em Portugal e ser professor particular, montar esse recibo verde, né? E aí você oferecer o seu serviço. Eu não sei como funciona a legalização através do recibo verde, aí é uma coisa... Eu não quero nem entrar nisso, nem outro vídeo eu quero falar disso, porque a lei muda toda hora, já teve uma mudança agora há pouco, então é melhor se informar nas fontes oficiais, porque é muito complicado mesmo essa história de legalização de imigrantes. E como a gente falou antes, agora foi muito útil nessa nossa vinda para cá, foi uma emergência, foi muito rápido. A gente ter a possibilidade de dar aula por Skype, os alunos antigos que tinham parado, a gente entrou em contato e retomou esses alunos por Skype, então, inclusive daqui a pouco a gente tem que dar aula, né? Mas foi muito bom que você consegue dar aula remotamente, você consegue ter o seu dinheiro. Bom, como eu falei no começo do vídeo, a gente tem uma novidade aí, que a gente está conversando muito, muitas pessoas estão entrando em contato com a gente, sabendo que a gente está no Brasil esse período, querem conhecer, querem tomar um café, querem conversar, tirar dúvidas, então a gente está pensando muito em fazer já um encontro, primeiro aqui no Rio, não sabemos o local ainda, o horário direitinho, mas é uma coisa que é interessante, porque se eu vou fazer individualmente, a gente fica muito complicado. Talvez, quem sabe mais pra frente, mas o primeiro eu acho que é legal, até pra gente saber qual o volume de pessoas que vão aparecer nesse encontro. A gente não tem ideia se vão aparecer. Mas a gente combina pelo Facebook, né? A gente vai combinar com o site do canal no Facebook. Se você ainda não segue a página do canal no Facebook, tá aqui na descrição do vídeo, tem lá o Instagram e o Facebook do canal. Acompanhe que eu vou botar as atualizações lá até eu descobrir, ver direitinho o lugar, tem que ser um local fechado para não ter risco de chuva. Enfim, a gente vai pensar direitinho, mas é uma coisa que deve acontecer aí lá para agosto, só segunda metade de agosto. Mas não sabemos. A gente acha que vai ser bem legal conhecer as pessoas que não estão em Portugal ainda. Acho que pode ser bem divertido. E há pedidos, muita gente pedindo, a gente quer fazer. Depois a ideia é fazer um em São Paulo também, antes da gente ir embora. Mas aí também vamos ver como esse primeiro funciona, né? Bom, quem se animou aí para procurar emprego em Portugal, não deixe de curtir o vídeo aqui embaixo. E boa sorte para você na sua pesquisa por emprego e boa sorte na entrevista. Coloquei esses dias aí no Facebook do canal um artigo sobre profissões que estão muito requisitadas em Portugal. TI, parte têxtil, quem quiser dar uma olhada lá também, que foi um dos últimos posts do Facebook do canal. Agora a gente precisa começar a organizar aqui que a gente vai dar aula. Foi sempre muito bom conversar com você. Já falei também que ajuda muito a gente, distrai muito a gente gravar esse vídeo. A gente quer continuar fazendo, vai continuar fazendo. Comentem o que vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre o que a gente falou, deixem aí nos comentários que vocês sabem que eu respondo. E acho que é isso. Um grande beijo pra vocês, um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.